Finalmente temos no mercado uma tupia laminadora barata com controle de rotação nativo, e o golaço foi da Hanabi. A tupia está aqui comigo e agora a gente vai descobrir se presta ou se não passa de mais um lote de lixo chinês que foi enviado para ser descartado aqui no Brasil. Detalhe, com nós pagando por esse descarte. A partir de agora eu vou desembalar a tupia, como você pode ver a minha está no plástico aqui lacradinha, então eu não sei o que me espera daqui para frente, mas dado o histórico da marca de outras ferramentas que eu testei e uso, umas que eu não testei e não mostrei aqui no canal, eu acho que eu vou ser positivamente surpreendido. Pelo menos é o que eu espero. Vamos começar então abrindo aqui, tirando esse plástico de proteção que fica ao redor da caixa. Além dessa embalagem aqui, tinha também a embalagem da loja que eu comprei. Abrindo aqui, teremos... Vamos tirar logo a tupia daqui. Aqui está a tupia então, corpo de alumínio, base de acrílico, padrão, botão aqui isolado contra pó e o seletor aqui de velocidade. Cores que lembram uma outra marca mais famosa um pouquinho. Na etiqueta dela aqui constam algumas informações, a minha é a versão 220 volts, diz que ela tem 700 watts de potência e que a rotação varia de 3.000 a 28.000 RPM. E o plug elétrico dela é apenas de 2 pinos. Aqui temos o manual de instruções, junto veio um cartãozinho aqui da Hanabi com um QR Code que diz aqui que é o atendimento pelo WhatsApp, provavelmente para questões relacionadas à assistência, garantia ou problemas com a marca. Aqui os acessórios que vieram junto com a tupia são a guia copiadora, a guia paralela e tem um par de escovas de carvão de reserva ali, além das chaves para troca das fresas. E por último um pacotinho aqui com um monte de fresa amontoada. Conteúdo da embalagem organizado aqui, vamos a uma visão geral. Manual eu dei uma lida rápida nele aqui. É decente, não é aqueles manuais genéricos que não diz nada com nada. Então tem informações sobre a ferramenta, sobre o uso, sobre algumas usinagens básicas. Então pelo menos um manual minimamente decente. A ferramenta no que diz respeito à construção, não encontrei nenhum defeito, nenhum problema para mencionar aqui. Tudo dentro do padrão, dentro do esperado. As chaves para troca das fresas são bem simples, bem desconfortáveis, eu diria até para usar, porque ela é de uma chapa mais fininha aqui um pouco, tem uma leve rebarba dos lados aqui, então talvez passar uma lixa aqui ajude um pouco no conforto da utilização. A guia paralela dela, ok, dentro do esperado, tem rigidez, tem firmeza, é com uma chapa boa, não se entorta com tanta facilidade, então a tendência é que seja possível utilizar de forma satisfatória. Já essa guia copiadora aqui, não é aquela coisa, né? Tem folga aqui na parte que deveria ser um rolamento, então é só um quebra-galho, só para você eventualmente utilizar em algum trabalho, mas nada que mereça ser destacado. Além disso, veio um jogo aqui de fresas que permite as mais variadas usinagens. Então, para quem está começando, você adquire a ferramenta, já vem com fresas básicas para você utilizar. A pinça da tupia é de 6 milímetros, eu já fiz a medição aqui, já desmontei ela para medir, e as fresas também, obviamente, são com haste de 6 milímetros. O máximo suportado por essa tupia aqui são fresas de 6,1/4 de polegada, que daria 6,35 milímetros se a minha memória está correta. Então, 6,1/4 de polegada vai servir, mas daí é necessário já uma pinça de 1/4 de polegada, já que a pinça que tem aqui é de 6 milímetros e possivelmente não vai servir fresas de 1/4. Aqui no detalhe as fresas, são 5 fresas rolamentadas, uma de moldura, chanfro reto e arredondamento de canto para ambas as direções, além de outras fresas genéricas para usinagens básicas. Já liguei a tupia na tomada e agora a gente vai ouvi-la pela primeira vez. E a primeira dica do vídeo é: motores elétricos exigem uma quantidade mínima de energia para sair da inércia, para começar a funcionar. Então é normal que em ferramentas com controle de rotação, em velocidades como 1 e 2, por exemplo, o motor nem inicie, nem dê a partida, porque não tem a quantidade, a carga suficiente para tirar ele da inércia. Então, sempre que você quer usar uma velocidade mais baixa, você vai regular numa velocidade mais alta para dar a partida, para o motor conseguir dar a partida, e depois você regula a velocidade para baixo, e não começar já na velocidade mais baixa. Vamos ligá-la aqui na velocidade entre 3 e 4. E agora baixando você consegue fazer a regulagem até ele praticamente parar. Funcionamento normal, tudo dentro do esperado. Agora vamos partir para os testes práticos para ver se a expectativa também vai ser atendida.
Eu vou começar os testes medindo a potência da ferramenta. Ela está conectada aqui nesse medidor, aqui na parte de baixo vai aparecer a potência. Eu vou ligar ela na velocidade máxima, vou deixar estabilizar para a gente ter uma noção da potência que ela entrega em vazio. Normalmente, em funcionamento em condições normais, você vai conseguir extrair da ferramenta 50% a mais do que a potência que ia aparecer aqui. Então vamos acionar ela. Observe também o pico na partida aqui, qual que é a potência que vai dar de pico de partida, porque esse pico de partida aqui seria a potência máxima da ferramenta em teoria. Então você viu que ali no pico de partida foi para os 430, 438, se a minha vista ainda está boa, e ela estabilizou na faixa dos 180 e no máximo 190 watts. Isso quer dizer que essa tupi aqui em condições normais, ela vai entregar aí uns 300 watts para você utilizar, para você realmente usar essa potência em trabalho. Além disso, além desses 300 watts aí, possivelmente a ferramenta vai superaquecer e queimar o motor. Então o pico de partida dela, 438 que deu ali, deveria ser a potência que estaria aqui descrita na etiqueta. Tá? Então isso aqui normalmente é pico de partida. Tudo bem que aqui a tensão está um pouquinho abaixo, está 215, 214 volts, deveria ser 220, então pode alterar um pouquinho. Mas dificilmente uma ferramenta como essa daqui vai entregar 700 watts. É remota a chance disso acontecer. Eu vou acionar de novo, observe aqui o pico da potência de partida e depois eu vou ir baixando os níveis aqui para a gente ver a potência que ela entrega em velocidades mais baixas. Velocidade 2 já é o limite de funcionamento do motor, baixando um pouquinho mais, possivelmente ó, ele para de girar. Só que aqui, ó, velocidade útil dessa ferramenta aqui vai ficar aqui do 3,5 para cima. Abaixo disso, apesar da ferramenta estar girando, possivelmente ela não vai ter força para fazer nenhum tipo de usinagem. Ou, se conseguir fazer, não vai deixar o acabamento ideal e adequado para a usinagem que está sendo feita. Então, de útil aqui, nós temos basicamente nível 4, nível 5 e nível 6. Então, são 3 níveis de velocidade. Nesse meio termo aí, possivelmente a gente vai ter todas as possibilidades de velocidade que a gente precisa para 99% das usinagens com tupia. Agora eu vou fazer a medição da rotação da tupia. Esse parâmetro é muito importante, afinal rotações abaixo da média, abaixo do padrão, podem impossibilitar determinados tipos de usinagem. E rotações muito altas, o que nesse caso não é um problema, porque a gente tem o controle, podem afetar também a qualidade e o desempenho da tupia. Então vamos medir primeiro na velocidade número 6, que é a velocidade máxima. Foram 28.900 RPM na leitura, um pouco acima do valor de etiqueta que diz que ela tem um máximo de 28.000 RPM. Então, tudo ok na velocidade 6. Agora eu vou colocar na velocidade 5, 4, 3 e 2 para a gente ver as diferenças. Na 5 não baixou muito, ficou 26.900, baixou 2.000 RPM apenas. Na velocidade 4 ficou em torno de 21.400, 21.300, então já tem uma diferença significativa. Na velocidade 3, 13.800 RPM, já é uma velocidade bem baixa. Já na velocidade 2 eu nem estou conseguindo fazer a medição, por conta que ele está medindo ali o sextavado da porca que dá o aperto nas fresas. Então eu já não consigo nem fazer a medição. Aqui, um pouco antes de chegar na velocidade número 3, a gente tem 12.900, 13.000 RPM, então possivelmente essa é a velocidade mínima que a gente vai ter de utilização.
Abaixo desse valor aí, abaixo dos 12, 13 mil RPM, dificilmente você consegue fazer alguma usinagem decente. Então a velocidade mínima de trabalho dela podemos dizer que é no estágio número 3. Então a gente tem 3, 4, 5 e 6. São esses os estágios de velocidades utilizáveis dessa tupia. Agora eu vou fazer um teste muito importante e muito relevante para essa tupia aqui, que é o teste de temperatura. Eu vou colocar ela em funcionamento na velocidade máxima por 5 minutos, tempo suficiente para você fazer 90% ou mais das usinagens que você vai usar esse tipo de ferramenta. E depois desses 5 minutos, em velocidade máxima, usando uma câmera térmica, a gente vai verificar qual que é a temperatura do corpo aqui da tupia, principalmente da parte onde você segura. Esse parâmetro é muito importante porque, a depender de quanto a tupia aqueça, vai chegar um ponto em que você vai ter que parar a usinagem porque vai ficar desconfortável de você segurar a ferramenta, ou você vai ter que usar uma luva para fazer as usinagens. Então, dependendo da temperatura que ela chegar, isso pode determinar quanto tempo você vai conseguir usar essa ferramenta de forma contínua. Tudo bem que não é o tipo de máquina para você fazer usinagens pesadas e durante longos períodos, mas é normal que você precise usar a ferramenta por 5 minutos, talvez até mais, com uma intensidade menor. Então, eu vou fazer um teste com 5 minutos aqui, na velocidade máxima. Normalmente eu não uso a tupia na velocidade máxima, é raro utilizar ela em velocidade máxima para fazer usinagens, mas para tentar ir um pouco além, já que ela está sem carga, já que ela está funcionando em vazio, eu optei por deixar na velocidade número 6. Então eu vou colocar um timer de 5 minutos aqui no meu relógio. Coloquei aqui 5 minutos e vou ligar ela. Passados os 5 minutos, tupia desligada. A parte mais quente dela, deixa eu tentar botar o foco aqui na câmera térmica, a parte mais quente dela ficou ali embaixo, na parte da pinça, em torno dos 60 graus. A empunhadura aqui está na faixa dos 42, 43 graus, a parte da empunhadura. Deixa eu ver aqui, vou virar ela de lado, deixa eu segurar ela com a mão aqui. Ela está desconfortável. Já seria ruim de você ficar segurando ela para fazer uma usinagem. Você não consegue segurar ela de forma confortável, o aquecimento está um pouquinho acima do que seria adequado. Então, você pode ver que aqui a parte mais quente aqui da empunhadura está batendo aí nos seus 46 graus. Então passou um pouquinho, até os 43, 44 graus você ainda consegue segurar de boa. E daí depois começa a ficar um pouquinho desconfortável. Então, e na pinça aqui embaixo, tá na faixa dos 63. É normal que agora que desligou ela aqueça um pouquinho mais por alguns instantes e depois comece a refrigerar. A parte de admissão aqui do ar, porque aqui em cima tem a entrada de ar e ele sai aqui na parte de baixo. Aqui tá tudo muito bem refrigerado, então de cima para baixo ela vai vindo mais fria e a parte mais quente vai ser embaixo onde sai a ventilação. Deixa eu até tirar a base aqui para a gente fazer a medição sem a base. Na parte de baixo ali, então dentro ali na parte do motor tá batendo 71 graus ali na parte da pinça, na parte do motor. Não sei se o foco da câmera térmica tá ok, mas lá dentro tá batendo 60, 70 graus ali na pinça e basicamente 60, 59 na parte de dentro lá no motor. Então aqueceu sim, um pouquinho além do que eu esperava pela potência da ferramenta. Então o sistema de ventilação dela poderia ser melhor. Aqui na parte de baixo não dá para segurar. Nesse momento aqui não tem como segurar aqui a parte de baixo, exatamente porque é muito quente. Então nessa parte mais de baixo aqui não dá para pôr a mão. Aqui encostar queima. Aqui na parte da pinça na frente. Então aquecimento dentro do padrão para a maioria das tupias, mas acima do esperado para um uso confortável da ferramenta. Então é uma ferramenta que, se você usar aí 2, 3 minutos e der um tempo, mais 2, 3 minutos e der um tempo, vai funcionar de forma normal e adequada. Se você quiser fazer usinagens mais longas, não é a ferramenta ideal, porque o aquecimento dela vai ficar acima da média, ela vai ficar desconfortável de utilizar e você corre o risco, inclusive, de queimar a ferramenta por excesso de calor. Então o isolamento do motor aqui, a parte de fiação, de verniz ali dentro, tende a suportar até uns 90 graus aproximadamente e acima disso começa a ser altamente prejudicial. Então é uma tupia para você usar para pequenas usinagens e de forma intermitente. Isso a gente já descobriu antes mesmo de começar a usar ela na prática. Agora que eu fiz todos esses testes mais técnicos, mais teóricos, é hora de colocar a fresa nela e começar a usar ela na prática para a gente ver o que desses testes aqui vão se traduzir em realidade na hora do uso e o que não passou de teoria.
Para começar os testes práticos, eu instalei uma fresa rolamentada de chanfro de 45 graus na tupia. Eu vou fazer um chanfro na borda dessa peça de garapeira. O segundo teste prático vai ser na mesma peça de garapeira, só que dessa vez com uma fresa de arredondar os cantos. Então as duas mais utilizadas aqui, chanframento e arredondamento de bordas. Para o próximo teste prático, eu tenho aqui um sarrafo de cedrinho e eu vou usar uma fresa de moldura, também rolamentada, para fazer o acabamento da borda dele. Agora o último teste prático que eu vou fazer vai ser um pequeno rasgo, uma pequena canaleta nessa peça de pinos. E assim, ó, por incrível que pareça, esse pinos aqui é mais duro do que esse cedrinho que eu acabei de usinar no exemplo anterior. Então é um pinos bom que eu tenho aqui guardado há algum tempo já. Eu vou fazer uma pequena canaleta. Nesse caso aqui eu estou usando uma fresa reta com a guia paralela acoplada na tupia.
Tupia testada e aprovada. Eu acho que hoje não temos no mercado uma tupia com controle de rotação que tenha um custo-benefício melhor do que essa da Hanabi. Que eu conheço, a opção seguinte a ela seria uma da Tramontina, que custa aí entre 400 e 500 reais geralmente. Mas aqui nós temos uma tupia que, na data da gravação desse vídeo, está custando na média de 200 reais, vem com um kitzinho básico simples de fresas, mas tem nativamente o controle de rotação. Não é a ferramenta perfeita, muito pelo contrário, assim como todas as ferramentas têm os seus defeitos, e um deles é o aquecimento excessivo. Então você vai usar a sua tupia por 4, 5 minutos e inevitavelmente você vai ter que deixar ela parada, descansando um pouquinho para esfriar, para depois seguir nas suas usinagens. Então, de forma alguma, é uma tupia para uso contínuo e pesado. É uma tupia para pequenas tarefas, para você que é marceneiro de final de semana, para você que faz projetos aí no fundo de quintal, para você usar intercaladamente durante os seus projetos. Outro ponto negativo é a potência, que indica na etiqueta ter 700 watts, mas entrega uns 300, 350. Isso pode ser um impedimento para algumas usinagens, mas se você souber dosar o uso da ferramenta, mesmo assim você vai conseguir fazer. O que acontece é que vai aumentar o número de passadas que você precisa para fazer uma canaleta, um rasgo, um encaixe, por exemplo. Falando nisso, não é a ferramenta ideal para você ficar fazendo rasgo, canaleta, encaixe o tempo todo. É uma tupia laminadora, essencialmente utilizada para acabamento de bordas. Dá sim para fazer algum rasgo, alguma canaleta, encaixe, eventualmente cortar círculos, por exemplo, mas você tem que ir dosando um pouco o uso dela para não forçar de forma excessiva e não acabar superaquecendo além do suportado pela ferramenta. Então, no meu entendimento, esses são os dois principais pontos negativos: o aquecimento e a potência, que poderia ter pelo menos 100 watts a mais, que daí nós estaríamos muito bem atendidos para uma tupia laminadora dessa faixa de preço. Fora esses dois detalhes, na minha opinião, o resto acerca da ferramenta está condizente com o que foi pago e com o que a ferramenta promete entregar. Eu recomendo a compra, acho que para um marceneiro de final de semana é uma excelente escolha, ou para quem faz pequenos trabalhos e precisa de uma tupia prática com controle de rotação para usar eventualmente. Eu recomendo, aqui na descrição do vídeo vai ficar o link, caso você tenha interesse em adquirir uma tupia como essa. Se você compra pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão e é esse valor que viabiliza a produção de mais conteúdos como esse vídeo que você acabou de assistir. Afinal de contas, eu uso esse valor para adquirir ferramentas, para testar, para avaliar e trazer esses conteúdos até você aqui no canal. Então, desde já, o meu muito obrigado pela colaboração de todos. Se você ficou com algum tipo de dúvida, quer fazer uma crítica, sugestão, sinta-se à vontade para deixar um comentário e também, para acompanhar mais conteúdos como esse, testes, reviews, avaliações de ferramentas, se inscreva aqui no canal. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.